Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza, de forma leve, descontraída e direta. E mais que uma paixão nacional, a cerveja vem se revelando um mercado extremamente promissor e uma boa opção de negócio. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em um ano, o Brasil registrou um aumento de 14,4% no número de cervejarias autorizadas pelo órgão. Ao todo, são 1.383. Segundo a tendência, o consumo também aumentou. Um levantamento inédito da Euromonitor, que monitora o mercado, mostra que as vendas de cerveja no Brasil em 2020 atingiram 13,3 bilhões de litros, perdendo só para 2014, o ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Eu sou a Natália Jael e para entender números tão expressivos, vamos falar com quem conhece bem sobre o mercado e os sabores das cervejas. Nosso bate-papo de hoje é com a jornalista, sommelier de cerveja e docente do MBA em Gestão Gastronômica e Hotelaria do Senac, Fabiana Regui. Fabiana, como vai? Obrigada pela participação no Momento Senac. Eu que agradeço, bom dia. Fabiana, eu comecei falando sobre alguns números do mercado de cerveja e aí você consegue resumir de forma geral por que o mercado cresceu tanto no Brasil nos últimos anos? Isso é o resultado, né, de um movimento que começou lá na década de 90. Então, as cervejas artesanais no Brasil, elas surgiram, a primeira cervejaria artesanal aberta no Brasil foi em 1994. A partir de então, começou um movimento que foi, até essa primeira década, muito lento. Poucas cervejarias tinham condição de ser abertas no Brasil. Em confluência com isso, começou também um movimento de produção de cerveja caseira. O brasileiro descobriu que era possível fazer cerveja em casa, um hobby que foi importado dos Estados Unidos e começou a pegar aqui no Brasil. E de tantos cervejeiros caseiros que foram ensinando aos outros, foram surgindo associações de cervejeiros caseiros em todos os estados brasileiros. A partir dessas associações, foi se criando o profissional da cerveja, né? Muitos desses saíram do hobby de fazer cerveja em casa e tomaram coragem de abrir um negócio, cervejaria profissional. Então, esse boom que a gente vê hoje é resultado de todo esse movimento que começou lá atrás, em 1994, foi caminhando e agora, né, na segunda década dos anos 2000, a gente está vendo essa explosão de número de cervejarias abertas. Mostrou que era um negócio viável, o que lá atrás ninguém acreditava que podia ser. Você começou falando aí que foi um hábito que veio importado dos Estados Unidos, né? Nesse primeiro momento, desse primeiro movimento, esse hábito, ele estava ligado a quê? A experimentar, talvez trazer os amigos para dentro de casa e fazer a cerveja ali no momento de confraternização. Hoje a gente consegue ver como uma opção de negócio, mas quando começou, qual era ali a intenção? Eu acho que vem mesmo no mesmo movimento craft de outros setores, o faça você mesmo, né? Isso foi um boom também no final da década de 90, início dos anos 2000, as pessoas aprenderam a fazer muitas coisas em casa, os produtos artesanais tomaram outra dimensão. Então, passou-se a fazer sabão em casa, muitas pessoas começaram a fazer comidas, né, para comercialização, geleias e etc. Então, a cerveja, ela entra nesse mesmo movimento do faça você mesmo. Essa graça de você cozinhar numa panela dentro da sua casa, um cereal com água, e 20 dias depois você conseguir abrir uma garrafa de cerveja e ela tá com gás, tá com fazer o barulhinho da abertura. Então, assim, é aquele prazer de você ter feito do início até o final um produto.
Então, começou mesmo com esse hobby do movimento craft, que foi um movimento generalista, né, em todos os setores. Com esse processo de profissionalização cada vez maior, como que você vê o mercado hoje? É realmente uma boa opção de negócio? Investir nessa paixão, criar realmente um negócio em torno da cerveja? Olha, eu acho que há uma certa confusão em relação a isso. As pessoas veem esses números expressivos agora de muitas cervejarias sendo abertas e elas acham que é um negócio fácil e é um negócio barato. E não é nenhuma das duas coisas. É um negócio difícil, é um negócio que tem, é um nicho, né? É um segmento muito que exige muito conhecimento técnico, exige também muitos equipamentos, né, para que você se profissionalize. Não é um negócio barato. Você tem que ter uma planta cervejeira e a planta cervejeira é cara. Você estabelecer a planta cervejeira é cara. E depois também o que se afunila muito é colocar o produto no mercado. Então, as pessoas acham que é um excelente negócio de lucro rápido e de ganho fácil. E não é. É um negócio caro, de lucro demorado, né? Você vai ter retorno demorado e não é fácil, não é nada fácil. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena, por exemplo, aderir a um programa de desligamento de empresa e abrir uma cervejaria. Eu não recomendaria. Se a pessoa não é do ramo, se a pessoa já não trabalha nisso, entendeu? Não tenta se arriscar do zero assim, porque a chance de morrer na praia é muito grande. Você, inclusive, viu muitos casos assim? Conhece muita gente que foi aí motivada só pela paixão em beber cerveja e decidiu empreender? Conheço várias pessoas assim e vi muitas pessoas desistirem no meio do caminho porque enxergaram que não dariam conta. Há uma modalidade de atuação no mercado cervejeiro que foi também instituída na década passada, que se chamam cervejas ciganas. Então, as pessoas descobriram que elas podiam ter uma cervejaria sem ter a cervejaria. Como assim? Elas podem ter a sua marca de cerveja, elas podem produzir a sua própria cerveja, mas elas não precisam ter uma planta cervejeira, elas podem alugar a planta cervejeira ou o espaço, né, ocioso de uma planta cervejeira já estabelecida, já registrada no mapa, e fazer a sua cerveja. Então, isso deu um fôlego muito grande, porque muita gente que não tinha dinheiro para abrir uma fábrica, mas adorava fazer cerveja, descobriu que poderia fazer a sua receita de cerveja numa fábrica já estabelecida. Aí entra-se num outro problema, que é quem vai comercializar isso, onde que você vai conseguir colocar a sua cerveja, sendo cigana ou não. Mas se você tiver uma estratégia, um plano de negócio de boa divulgação, de vendas, um plano de vendas bem feito, talvez seja o caminho, entendeu? Você ter uma cervejaria sem ter. E quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para empreender nesse mercado, além, obviamente, de gostar de cerveja, né? Na verdade, a pessoa tem que saber e conhecer esse mercado, né? Conhecer todas as particularidades do mercado, conhecer o produto muito bem, porque o produto cerveja, ele é muito particular, ele não é um produto que você fez uma caixa de madeira e que ele vai durar para o resto da vida. Ele tem prazos de validade, você está mexendo com segurança alimentar, então são questões muito sérias que são únicas desse mercado que a pessoa precisa conhecer. Então, o que a pessoa precisa? Ela precisa estudar o mercado, estudar cerveja, estudar técnicas de cerveja, mesmo que ela não seja a produtora, a que vá colocar a mão no negócio, mesmo que ela queira só investir e colocar e contratar mestres cervejeiros, ela precisa conhecer todo o processo que está sendo feito ali naquela fábrica, para que não aconteçam erros graves, como a gente já teve caso aqui em Minas Gerais, de erros graves, porque a diretoria ou os donos da cervejaria não são aqueles que conhecem o produto ou o manejo do produto. E isso é muito ruim, pode acontecer um caso muito grave. Então, o que eu recomendo é
estudar muito bem esse mercado, mas principalmente estudar o produto cerveja. E há cursos específicos para isso, há escolas específicas para estudar como mestre cervejeiro, técnico cervejeiro, sommelier de cerveja, que seja alguma especialização nessa área. É um pouco do que você vai abordar, começou a abordar na disciplina do MBA do Senac de Gestão Gastronômica e Hotelaria? Esse curso é interessante porque foi uma demanda da própria turma que estava fazendo essa gestão. Parece que eles já têm aula de outras bebidas e eles perceberam que não tinha nenhum contato com o mundo cervejeiro. Então, como que eles vão aplicar esse conhecimento de atuar numa área gastronômica, de atuar numa área hoteleira, de turismo, sem entender, sem saber cerveja, sem saber como oferecer cerveja para o seu público, sem saber dar respostas ao seu público quando ele vier procurar cervejas? Então, eu montei, na verdade, era uma disciplina não existente, né? Ela é uma disciplina que está alojada em tópicos especiais do MBA, e eu justamente trouxe para esse lado da gastronomia e do turismo, né? Eu vou focar muito nas questões cervejeiras que interessam ao público e como você trabalhar com isso, como você oferecer essa cerveja em público, não produção de cerveja. Interessante essa disciplina, né? Essa demanda e até a forma como você vai conduzir, que mostra que hoje em dia existe inclusive essa necessidade de se conhecer o processo, de se conhecer o produto, até a título mesmo ali de um diferencial de algum estabelecimento, de algum lugar que recebe as pessoas, né? É interessante isso, assim, as pessoas quererem conhecer cada vez mais sobre cerveja. Você também tem percebido isso no geral, além do aumento na produção, esse aumento no interesse em conhecer as cervejas, as diferentes cervejas, como que harmoniza. Você tem percebido isso no geral também? Sim, tenho percebido e é a área que eu atuo, né? Eu sou sommelier de cerveja, então eu atuo justamente nessa interface entre fábrica e público. E as pessoas estão cada vez mais curiosas em provar cervejas diferentes e entender por que elas são diferentes. Por isso que há um profissional como o sommelier de cerveja, né, para poder explicar essas diferenças. É mais ou menos o que aconteceu com o vinho lá atrás. As pessoas queriam entender que uva era aquela, que vinho, de onde vinha, por que ele é bom, por que não é. E hoje eu vejo sim interesse. E justamente o interesse dessa turma me mostra que o público com quem eles trabalham, por exemplo, o público hoteleiro, já pede que cervejas você tem na sua carta. Nem sempre ou muitas vezes não existe carta de cerveja nesses estabelecimentos. Então, é uma resposta sim que o mercado tem pedido e que agora os profissionais têm entendido a necessidade de levar a oferta de cervejas diferentes e saber explicar por que tem aquelas cervejas ali. Agora, basicamente, até uma curiosidade pessoal. Existem muitas variedades, Fabiana? Assim, a gente conhece essas mais básicas, né? Mas assim, tem a combinação de sabor. Dá para dar um número aí de variedades? Olha, a gente chama as variedades de cerveja de estilos de cervejas. A gente tem entre estilos e subestilos, que são aqueles que nascem de uma raiz, né, de um estilo X, mais de 150 estilos de cerveja, entre estilos e subestilos. Então, a gente tem guias de cerveja para catalogar todos esses estilos e para entender as características e história de cada um. Existem cursos hoje de estilos de cerveja para você poder navegar por essas centenas de variedades. São muitas variedades, muitas. Então a gente tem aí também uma opção não só do mercado de produção, né, mas do mercado se tornar um especialista também, assim como você, que é sommelier, que oferece esse tipo de treinamento, né? Sim, isso é um mercado crescente e que agora, com esse trabalho que a gente tem feito, que com o crescimento do número de cervejarias aumentando mesmo, né, a gente tem visto esse aumento da abertura de novas cervejarias, isso que significa que são tantos mil novos rótulos no mercado, cada vez mais os estabelecimentos de venda, né, de contato com o público, vão precisar ter um profissional que saiba escolher
os rótulos que vão estar presentes ali no seu estabelecimento e que saibam repassar para o público o que é aquilo que está sendo vendido. Então, é um profissional que passa a ter uma relevância muito maior no mercado, principalmente nesse ano que é emblemático para nós, porque a profissão sommelier de cerveja não é reconhecida como profissão no Brasil, mas ela acaba de entrar para o livro das ocupações, para o rol das ocupações brasileiras, que é uma lista que você encontra no Ministério do Trabalho. Então, ela já passa a fazer parte dessa lista de ocupações brasileiras. E isso, para virar uma profissão regulamentada, falta a regulamentação da profissão de sommelier de cerveja. Existe para a do vinho e não existe para a da cerveja. Mas só o fato dela figurar nessa lista de ocupações já é um passo grande para que ela seja regulamentada. Já é um caminho ali, já é um entendimento de que existe o profissional e que existe a profissão, né? Exatamente. E inclusive para balizar, né, esse profissional, onde que ele vai atuar, em quais esferas ele pode atuar, quais os pisos de cobrança salariais em relação aos trabalhos, porque hoje isso é muito vago, né? De profissional para profissional. Então, a gente vai ter um norte mesmo. Agora, Fabiana, com relação à qualidade dos produtos, né? A gente falou aí da quantidade de cervejarias, da quantidade de pessoas que decidiram empreender nesse segmento. São produtos realmente de qualidade ou as pessoas estão precisando ainda estudar, conhecer melhor o processo produtivo, ou já tem gente muito boa produzindo cerveja boa por aí? Não, tem muita gente produzindo cerveja muito boa. E isso se traduz em prêmios internacionais que cada vez mais as cervejarias brasileiras têm conquistado. Elas, a cada ano a gente vê mais cervejarias brasileiras conquistando prêmios importantes lá fora. A cervejaria Albanos, por exemplo, ela acabou de ganhar o prêmio de melhor cerveja de um estilo belga, que é o Wood Broom, um estilo muito específico da região de Flanders, na Bélgica, e ele ganhou lá na Europa, em Londres, no concurso World Beer Awards, a melhor do mundo nessa categoria. E assim, uma cervejaria que sai aqui de Belo Horizonte, né? Então, como que pode uma cervejaria de Belo Horizonte competindo lá fora, na Europa, com cervejas que vêm do local onde elas foram criadas, ganhar a melhor do mundo? E isso se traduz, que nos mostra que as cervejarias brasileiras têm cada vez conquistado maior qualidade. E são muitas as cervejarias brasileiras que têm conquistado os prêmios lá fora e prêmios nos concursos internos também, que a gente tem 2 concursos grandes no Brasil hoje sendo realizados. Então, a qualidade é cada vez e surpreendentemente melhor. Que bom. Você falando sobre essa cervejaria, sobre esse reconhecimento, e lembrando um pouco também aqui do que nós já conversamos nesse bate-papo, não existe outro caminho, né? Realmente é estudo, realmente é essa qualificação. O Senac, como uma instituição que tem esse objetivo, né, de oferecer formação, oferecer qualificação, oferecer a possibilidade do estudo, a gente reconhece muito isso, né, Fabiana? Que não tem outro caminho realmente a não ser se especializar, estudar, procurar, ter interesse em conhecer. Não basta só gostar de beber cerveja. De jeito nenhum. Inclusive, eu me formei no Senac de São Paulo. O Senac foi a instituição que abriu as portas para o curso de sommelier de cerveja, que vinha da Alemanha. Primeira vez que saiu de Munique, onde ele foi criado, de uma escola importante chamada Demens Academy. A primeira turma fora de Munique, onde é a sede da Demens, foi aqui em São Paulo, dentro de um Senac, que foi a instituição que abriu as portas para o ensino da cerveja. É muito importante mesmo que cada vez mais instituições reconhecidas tragam esse aval e façam da cerveja uma disciplina séria, né? E não aquela, eu vou pro boteco e vou tomar todas. Não é essa a ideia, né? Conhecer cerveja não é beber cerveja sem parar. É conhecer realmente tudo que ela pode te oferecer em qualidade, em variedade gastronômica, em história também, em conteúdo histórico muito rico. A cerveja é uma bebida muito rica em todos os sentidos. Fabiana, para a gente encerrar, quais são as dicas assim
aquelas básicas, para quem está pensando em investir, para quem está pensando em começar a estudar? Existem uns primeiros passos ali que você pode dar uma orientação para as pessoas? Olha, eu acho que para você começar, eu quero aprender cerveja, mas eu não quero ser sommelier, eu quero só aprender. Faz um curso de produção de cerveja caseira, só para Uhum. entender o que que é a bebida, como é que ela é feita, do que ela é feita, por que ela envolve tantos princípios químicos. Então, assim, procurem um curso de cervejeiro caseiro. E a Uhum. partir dali, se você se interessar muito por aquilo, aí você pode partir para uma tecnologia cervejeira, para um sommelier de cerveja, para um mestre cervejeiro, um curso de estilos. E aí você vai avançando nos Hum. estudos. Mas aprende, né, qual que é o produto, né? E aprendizado nunca é demais, né? Mesmo que não vá se Nunca. especializar, trabalhar, pelo menos ter um mínimo de entendimento já é um grande diferencial, né? Eu, por exemplo, eu fiz curso de cervejeiro caseiro, mas eu nunca quis fazer cerveja. Eu falei, não é a minha praia. Produzir cerveja dá muito trabalho, eu não tenho essa paciência para fazer isso. Mas eu, pelo menos, entendi os conceitos envolvidos na produção da bebida, o que foi muito importante para o meu trabalho de análise sensorial, que é o que eu mais faço hoje como sommelier de cerveja. Então, eu Bacana. conheço o produto. A minha praia, por enquanto, ainda tá consumir. Mas agora que você falou que tem 150 tipos, qual que é o nome mesmo? Estilos. Estilos, eu tô bem preocupada, porque eu acho que eu conheço 2. E olha lá. Nada. Quando você contar, você vai lá, até que eu já tomei uns 4, 5 tipos diferentes. Tem um longo caminho ainda, né? Ainda bem, né? Eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Fabiana, obrigada pela participação, viu? Obrigada por trazer esse esclarecimento e realmente mostrar que não é tão simples como as pessoas acham, né? Vou investir na minha paixão, que é cerveja. O conhecimento realmente é extremamente necessário e você trouxe essa clareza aqui pra gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde para todo mundo que estiver nos ouvindo. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação e a finalização são de Evandro Gangana. Até a próxima!